A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você e toda a sua família. Que esta paz reine no teu coração, você seja abençoado por Deus, seja próspero e bem-sucedido. Que essa graça de Deus, o favor do Senhor, se manifeste na tua vida de uma maneira poderosa. Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, nós vamos meditar hoje numa passagem bíblica. E eu quero tomar por base o versículo 31, que diz o seguinte, o capítulo 14 de Mateus. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E o tema da mensagem é: não duvide. Quantos e quantos estão duvidando do poder de Deus e com isso não estão usufruindo da bênção de Deus na sua vida. Meu amigo, a dúvida, ela causa um estrago muito grande na vida espiritual do ser humano. Quando nós duvidamos, nós impedimos que o agir de Deus seja claro e evidente na nossa vida. E nós encontramos aqui em Mateus 14, a partir do versículo 22, quando Jesus estava na Galileia, e ele determina que os discípulos atravessem o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, para o outro lado da margem, a terra de Genezaré. Os discípulos obedecem, entram no barco, e o Senhor Jesus subiu ao monte para orar, para conversar com o papai. E diz a Bíblia que os discípulos estavam sós no barco. De repente, madrugada, a tempestade surgiu na vida dos discípulos. E hoje não é diferente. Quantas as vezes nós estamos enfrentando a tempestade, enfrentando o vento contrário, a agitação do mar, as ondas são impetuosas. E os discípulos estavam lá guerreando com o barco. Eram homens experientes, eram homens do mar, eram pescadores, entendiam. Mas mesmo assim, aquela tempestade, aquela tribulação estava além das suas forças, das suas experiências, da sua capacidade. Muitas das vezes os problemas que nós enfrentamos, às vezes está acima daquela capacidade que nós temos para resolver. E diz a Bíblia que o barco estava prestes a afundar. Mas uma coisa sempre nós temos que ter em mente, é que Deus, o Senhor, sempre vai nos socorrer nos momentos difíceis da nossa vida. Quando os discípulos estavam prestes a afundar, enfrentando aquela tempestade grande, terrível, Jesus, o Filho de Deus, vem andando por cima das águas. Quando nós olhamos para este texto e vemos o Senhor Jesus andando por cima das águas, nós podemos fazer uma aplicação. É que Jesus está acima de todo problema. O Senhor Jesus está acima de toda dificuldade. Ele é soberano, Ele tem poder. Ele mesmo diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Os discípulos não compreenderam, não perceberam quem realmente era. Pensavam que era um fantasma e gritaram com medo. Aí o Senhor Jesus responde, lá no versículo 27, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que palavra gloriosa para o nosso coração, para o teu coração. Tenha bom ânimo, não temas, sou eu. Então, quando Deus age na nossa vida, Ele resolve todo o problema, toda a dificuldade. Agora, nós não podemos duvidar. E os discípulos duvidaram. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se és tu mesmo, o Mestre, o Messias, permita que eu vá andando por cima dessas águas ao teu encontro. E Jesus diz: vem, Pedro. Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Olha que coisa extraordinária.
Mas diz o texto sagrado que Pedro, deixando de olhar para o Senhor Jesus, ele olhou para o lado. Ele sentiu o vento. Ele viu a tempestade. As ondas estavam impetuosas. Aí o que foi que aconteceu? A dúvida chegou no seu coração. E quando a dúvida se apoderou de Pedro, ele começou a afundar. Da mesma forma, é hoje, meu amigo. Quando nós estamos olhando para Jesus, a nossa fé avivada, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos ousadia, nós temos coragem, nós temos a graça de Deus. Mas quando nós deixamos de olhar para o Senhor e olhamos para a dificuldade, achamos que o problema é muito grande, achamos que não vamos vencer essa dificuldade, essa provação, essa tribulação, a gente começa a afundar em meio à dúvida no coração. A fé começa a enfraquecer. Pedro começa a afundar. Mas o interessante dessa história que eu observo é que Pedro, mesmo afundando, mesmo duvidando, ele teve uma atitude muito correta, muito acertada. Ele não clamou para os seus colegas apóstolos lá do barco, que jogasse uma corda, jogasse uma boia, alguma coisa para que ele pudesse segurar. Ele clamou ao Senhor: Senhor, socorre-me. Olha que coisa gloriosa. Se você está enfrentando uma luta, está faltando a fé está enfraquecida, clame ao Senhor. Senhor, socorre-me, Senhor. E diz o texto sagrado que o Senhor Jesus estende as suas mãos, estende a mão, toma ele e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Não duvide, meu amigo. Quando você duvida, você barra o agir de Deus. Mas que nós tenhamos fé, uma fé viva, uma fé poderosa em Deus. Tenho certeza que Jesus vai agir na nossa vida, vai agir na tua vida. E diz o texto sagrado que Jesus sobe ambos ao barco juntamente com Pedro, e cessou o vento, as ondas se acalmaram e houve uma grande bonança. Aprenda com a palavra, meu amigo. A palavra nos ensina a não duvidar, mas ter uma fé viva no Deus Todo-Poderoso, que é verdadeiro, que é real. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te dê força. Compartilhe este vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.